Aguardando aqui a Flávia. Oi, Oi, Flávia, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Ah, E então tá vocês, bom. estão escutando Não, aí? O pessoal, o áudio tá bem? Todo mundo escutando? oi, acho que sim. Sim, né? Bom, então vamos lá, Zé? Vamos lá? Oi, Pi. Tô estreando nesse negócio, eu não sei direito como que funciona, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, então, para quem é novo aí, que está entrando, nós somos o Instituto Cultural Santa Zélia, em São Luís Martã, e o nosso objetivo é resgatar os valores, a moral judaico-cristã e a cultura clássica, né? Nós somos um grupo civil formado por leigos católicos e eu estou aí hoje com a Flávia. A Flávia Guelardi é casada há 22 anos com o Luciano, mãe do Gabriel, da Nicole, do Matias e da Júlia. Ela é membro da União das Famílias de Schoenstatt, já foi advogada, mas há 15 anos foi promovida ao cargo de mãe em tempo integral. Que cargo, hein? Tem Mega um blog promoção. de orientação e apoio à vida familiar, chamado Fortalecendo Sua Família, e é autora do livro com o mesmo título, publicado em 2014. Escreve para o site norte-americano Catholic Man, participa do movimento de Schoenstatt desde criança, tendo sido dirigente da Juventude Feminina de Londrina, na época da descoberta do ideal nacional. Eu estou aqui também com a blusa de Schoenstatt, também sou do movimento desde 2009. Estou agora com 2 grupos de Jufém e queria agora passar a palavra para a Flávia. Hoje ela vai falar o tema o feminismo e eu. E aí, Flávia, boa noite. Boa noite, então uma alegria estar aqui com você, estreando nessa história de live. Espero que dê tudo certo, que vocês consigam me ouvir. E assim, quando a Thaís me convidou para falar sobre feminismo, né, eu falei, meu Deus do céu, tem tanta coisa para falar, né? Ainda mais na live que a gente ficou achando se é meia hora, se é uma hora, então se por acaso cair aí antes da gente terminar, a gente entra de novo, né, Thaís? Só para Sim, isso deixar é combinado com importante. o pessoal. Sim, se por um acaso cair, a gente inicia e vocês entram de novo, tá? Isso aí. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, para falar esse tempo de feminismo, não vou conseguir falar nada, porque eu quase não falo, né? Quase tenho essa dificuldade de resumir, né? Então, falei, de feminismo dá para falar 5 horas tranquilo, né? Então, eu resolvi, combinei com a Thais Especial, então eu vou fazer o seguinte, vou contar a minha história com o feminismo, para poder, assim, ser um testemunho e que daí fica um pouco mais fácil, porque sai um pouco da teoria e vai mais da parte da minha vida, né, do que afetou a minha vida, os ideais, né, do feminismo. Então, nasci em 1975, tô com quase 45 aí, semana que vem 45. Então, na época que eu nasci, a segunda onda do feminismo já tinha chegado aqui no Brasil, né? E a minha mãe, na época, ela já tinha feito faculdade de letras, né? Ela era professora. E então, assim, ela já tinha recebido a influência do feminismo. E eu fui educada com a minha mãe falando sobre o feminismo, mas sempre coisa boa, assim, que o feminismo tinha vindo para poder libertar a mulher, porque a mulher era oprimida pelo homem e tinha muita mulher que apanhava, então o feminismo tinha vindo para poder resgatar a mulher, né? Sair dessa situação tão horrível de opressão, né? De ser subjugada, de não poder ter opinião. E, então, enfim, feminismo é uma coisa ótima, óbvio também. Então, claro, vou ser feminista, né? Porque, afinal, o feminismo veio para salvar a mulher, para resgatar a mulher. Só que quando eu nasci, o meu pai pediu para minha mãe parar de trabalhar fora, né?
para ficar cuidando de mim. Eu nunca percebi, assim, na minha educação, que minha mãe não, que tenha, vamos dizer, se revoltado contra isso. Ela sempre foi mãezona, né? Sempre cuidou muito bem da gente. A gente é em 4 filhas. E só que ela sempre falava: olha, você não pode. Ah, minha mãe tá aí, oi, mãe. Você não pode depender de homem, não pode. O certo, assim, você ser independente para você ter a sua. Não depender, né, economicamente de nenhum homem, que a mulher tem que se libertar. E tudo bem, cresci assim. Só que assim, meu pai, ao mesmo tempo que ele não queria que minha mãe trabalhasse fora, ele também não queria que minha mãe trabalhasse em casa, no sentido desse serviço doméstico. Então, minha vida inteira, que eu lembro, a gente sempre teve 2 empregadas em casa. Empregada doméstica que dormia, a gente morava no interior do Paraná, então era comum isso, assim. Vinha as meninas da roça e morava com a gente. Então, era meio... Nunca assim, a gente não via muito como empregada. Empregada era a pessoa que ajudava lá. Então, assim, mesmo subconsciente, assim, o trabalho de casa, lavar, passar, cozinhar, né, limpar chão, limpar banheiro, essas coisas, na minha cabeça, ficou assim, não, então esse trabalho, ele é feito por mulheres que não tiveram oportunidade de estudar. Né? Se tinham oportunidade de estudar, então era para não ser isso, não fazer serviço doméstico. Só então era isso que estava na minha cabeça. Eu tinha que trabalhar, tinha que ter uma profissão e quando eu tivesse minha casa, eu ia ter me empregado para fazer o serviço doméstico. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, a minha mãe falou, bom, tudo bem, só que para você poder ter uma casa e ter, né, uma empregada, você pelo menos tem que saber o que se faz na casa, porque até então não sabia nada e também nunca via minha mãe fazendo, né? Às vezes cozinhar, no final de semana, às vezes, mas muito pouco. Aí eu lembro que nas férias, quando eu tinha 15 anos, ela me colocou para fazer tudo serviço de casa. Só que assim, junto com a moça lá, mas fiquei bem perdida, não sabia nada e foi umas férias para mim terrível, porque estava aprendendo serviço de casa. Mas foi isso, com 15 anos, e nunca mais. Aí, quando estava na época para poder escolher, né, o que eu ia fazer, eu sempre achei o máximo viajar, relações internacionais, tudo. Então, assim, o que eu queria era ser diplomata. Achava o máximo ser diplomata. Só que para fazer o Instituto Rio Branco, eu tinha que ter uma faculdade antes. Ou a faculdade de economia ou de direito. Das 2 economias, eu falei, muita matemática, eu não sou muito fã, então vou para o direito. Quando eu comecei a faculdade, né, passei lá com 17 anos, a minha mãe já começou a conversar, falou assim, olha, porque assim, sempre sonhei em casar e ter filho. Então a primeira coisa que eu acreditava, que eu falo que a primeira mentira que eu acreditei do feminismo, era que era perfeitamente possível você ser uma mulher de carreira bem-sucedida e ter sua casa e seus filhos. Né? Acreditava nisso. E até então não tinha nenhuma prova ao contrário. Né? Aí, minha mãe começou a conversar comigo e falou assim, olha, porque apesar da minha mãe ter essa ideia, né, mais do que ela aprendeu como sendo feminismo e uma coisa boa, ela teve me ensinou uma outra coisa assim que foi perfeita, né, que não tem nada a ver com o feminismo de hoje. Mas ela falava o seguinte, olha, você não pode depender do seu marido, mas quem sustenta a sua casa é o marido. Então, assim, a minha filosofia era, o que é meu, o que é seu é nosso. Então, assim, o salário do homem que tinha que sustentar a casa e o que eu ganhasse ia ficar para mim, né? Então, ela falou assim, olha, se você for para a carreira de diplomata, vai ser difícil você ter um marido que vá sustentar a sua casa, porque o diplomata fica mudando, né? Então, assim, melhor você escolher outra carreira, porque senão você não vai ter um marido que sustente a sua casa. Aí eu já estava com 6 meses de faculdade, já tinha apaixonado pelo direito, falei, bom, então vou ser advogado. Que era o que eu estava gostando, tudo. Bom, segui, logo no primeiro ano comecei a namorar o Luciano, que depois eu casei, e falei, bom, quando eu casar, você tem que saber que o esquema é esse, que é meu, que é seu é nosso. Então, para ele já se acostumar com essa história de ter que me sustentar,
o combinado era, eu não pago absolutamente nada no namoro, nada, né? Então, quer sair, tudo ele tinha que pagar, porque ele já tinha que acostumar a me sustentar. E aí, coitado, né? Assim, ele não tinha muito claro isso, né? E ele não tinha uma condição financeira na época muito boa, nada. Então, eu descobri isso, claro, depois que eu casei, tudo depois. Não, vamos no McDonald's. McDonald's, na época, lá em Londrina, tinha acabado de lançar, não sei o quê, era caro, né? Apesar que nem hoje ainda não é muito barato. E eu falava, quero no McDonald's. Então, tá bom. Então, vamos no McDonald's. Chegava no McDonald's, ele falava, não tô com vontade. Pede só pra você. Aí eu pedia, comia, tudo, né? E depois que ele me contou, não é que ele não tava com vontade, ele estava morrendo de vontade. E só que ele não tinha dinheiro para pagar 2 lanches, tinha dinheiro para pagar um só. Então ele pagava o meu. E aí depois ele falava assim, que ele chegava e ficava rezando assim, ai, tomara que ela não peça tortinha, tomara que ela não peça tortinha. O que eu queria? O lanche com a tortinha. O coitado, né? Morria de vontade, ficava lambendo os beiços lá e eu comendo. Mas, enfim, ele entrou aí, depois até pode confirmar a história. Então, assim, teve até uma época, uma vez, já estava alguns anos de namoro, e teve um baile do Havaí, no Yacht Club lá de Londrina. Aí, era aqueles baile que tinha bebida incluída, então o valor do ingresso para entrar era mais alto, né? E ele chegou para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, Flávio, eu não tenho dinheiro para pagar para nós dois. Se você quiser ir, eu pago o meu e você paga o seu e nós vamos. Gente, eu fiquei naquela dúvida cruel, né? Todo mundo ia, minhas irmãs todas iam, minhas amigas todas iam, mas eu bati o pé. Eu falei, não, você vai me sustentar, então eu tenho que viver de acordo com o que você pode me prover. Se você não tem dinheiro para pagar o baile para nós dois, nós não vamos. Né? Então, assim, eu sempre tive isso assim muito forte. Então, nós não fomos no baile. Aí foi passando tempo, continuava o feminismo, porque achava exatamente isso, que o feminismo defendia a mulher, tá? Bom, casei. A gente casou em 98, vai fazer 22 anos que eu casei. Quando eu casei, foi meu primeiro choque de realidade. O pessoal ri, né? Mas assim, eu casei, né? A gente veio morar para São Paulo, que o Luciano já estava morando em São Paulo, estava longe da família, tudo. Eu descobri que se eu tomasse água e deixasse o copo em cima da mesa de manhã, saísse de casa, quando eu voltava, adivinha? O copo ia estar lá em cima da mesa. Por quê? Porque na minha casa, eu sempre tinha as empregadas, mãe, eu colocava o copo na mesa, quando eu voltava, não estava lá, estava tudo arrumadinho. A casa sempre foi assim, mega arrumada, né? Super, minha mãe sempre cuidou muito bem disso, tudo. Então eu falava, meu Deus, e eu não sabia absolutamente nada, eu era uma analfabeta de casa, não sabia nada. Né? E na época a gente estava recém-casado, tudo até daí tinha uma faxineira que ia lá 2 vezes na semana, e daí assim, fazia porque eu não sabia fazer nada. Nossa janta ou era esfirra, que a gente pedia, ou nuggets, que era o que eu sabia fazer. Né? A esfirra pedia e o nuggets que eu sabia que nem fritar, porque eu morria de medo do óleo. Enfim, aí logo que eu comecei eu casei, logo depois eu consegui um emprego lá em São Paulo, de advogada. E aí talvez foi meu primeiro, assim, choque de realidade. O segundo, né? O primeiro foi isso, que se eu não fizesse nada da casa, ia ficar do jeito que estava. O negócio não tinha um autolimpante na casa, né? Eu comecei a trabalhar, e a minha chefe, então eu comecei a trabalhar com 23, que foi o ano que eu casei, né? Minha chefe devia ter uns 33, 35 na época. Ela já tinha uma filha e passou um tempo, ela engravidou da segunda filha. E aí, assim, eu vi ela falando que às vezes chegava de final de semana, era super bem sucedida, era sócia do escritório, né? Era o escritório médio lá em São Paulo, na Faria Lima, tudo. E ela chegou uma vez e me contou que chegava de final de semana, a filha dela, sei lá, que devia ter uns 2, 3 anos, chorava porque ela queria babar.
Porque a menina era acostumada a passar o dia inteiro com a babá. E chegava de final de semana, a babá não ia, a menina sentia falta. Aí começou a cair a ficha para mim. Eu falava, meu Deus, mas será que eu quero isso, né, para mim? Minha própria filha não me estranhar, né? E aí eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha que o negócio não era bem aquilo que eu achava que era. Mas assim, o que é meu, o que é seu é nosso, continuou. Então, tudo que eu ganhava, eu nunca gastei nada em casa, nunca paguei nenhuma conta, sempre foi só o Luciano. E a gente vivia desse jeito. Eu tinha dinheiro para comprar meu carro, mas aí eu fiquei quase 2 anos pegando 2 ônibus de um metrô para ir para trabalhar, 2 ônibus de um metrô para voltar, porque eu só ia ter carro quando o Luciano pudesse comprar um carro para mim. Antes não ia ter. Aí, bom, aí quando eu tinha uns 25 para 26, eu consegui um emprego no segundo maior escritório de advocacia do Brasil. Foi assim, meio que caiu do céu, eu nem estava procurando, mas uma amiga minha trabalhava lá, me chamou, não sei o quê. E eu entrei. E era um outro esquema de escritório, porque era um escritório super grande, então era muito mais serviço, né? Nessa época, o Luciano, a empresa que ele trabalhava já tinha vindo para Campinas, então a gente a gente morava em São Paulo, só que ele vinha trabalhar, saía, sei lá, 6 horas da manhã de casa, chegava 8 ou 9 horas da noite, eu também saía às 8, chegava às 8. E nesse escritório, assim, eu tinha secretária, motorista, para levar para as audiências, para as coisas, tinha copeira, então, assim, era. E o chefe lá da época, ele falou: olha, Flávia, você continuar aqui, assim, ó, em 5 anos, 5, 6 anos, né, antes dos 30, você pode ser sócia do escritório, não sei o quê. Então, assim, era o topo do topo do topo. Só que daí eu comecei a ver as mulheres do departamento. E as mulheres, assim, tinha muita jovem, igual eu, assim, um pouco mais velha, que não tinha. Que nem eu era das meninas mais novas, eu era a única casada, as outras ninguém era casada. E tinha umas 2 ou 3 mais velhas que já eram casadas e tinha filho, e era o mesmo esquema da minha outra chefe, que praticamente não via os filhos. Aí, assim, em pouco tempo, acho que não chegou nem um mês que eu tava lá, eu comecei a passar mal, assim, eu acordava de manhã, queria vomitar, ruim, eu fiz 500 exames, até comecei que achei que estava grávida, não estava, enfim, fiz 300 exames, não era nada físico, aí falou, não, então uma amiga minha, na época do movimento, que era psicóloga, falou, Flávia, vai numa psicóloga porque pode ser emocional. Bom, graças a Deus, na terceira sessão, me deu um estalo. Eu falei assim, eu quero ser mãe. E eu não conseguia me ver mãe naquele ritmo de vida que eu tava. Né? Em São Paulo, não sei o que, longe. Aí eu falei assim, eu vou pedir demissão. E vamos morar em Campinas. Porque o Luciano já estava com o trabalho aqui. Quando eu falei isso, até a própria psicóloga ficou apavorada. Falou, calma, pelo amor de Deus, não te falei. Eu falei, não, você não me falou nada, mas eu cheguei a essa conclusão. Que eu tô passando mal, eu tô tendo um conflito dentro de mim, porque eu quero ser mãe e eu não consigo me ver mãe aqui, nessa situação. Aí, falei com o Luciano, falei, vou pedir demissão. Nisso eu já tava, eu tinha pegado 10 dias de licença, porque realmente estava passando muito mal, não conseguia nem trabalhar. E quando eu falei, eu vou voltar, quando eu voltar, eu vou pedir demissão e nós vamos mudar para Campinas. Luciano quase surtou, falou, mas como? Espera, mas você nem tá grávida ainda, espera se engravidar, não sei o que, você não sabe se vai engravidar logo. Mas assim, eu fiquei, parece, sabe quando vem uma luz? E eu falei, não é isso, eu não quero mais essa vida. Quando eu pedi demissão, pronto, eu virei a louca, né? A maluca, que como que eu abro mão dessa carreira, de tudo que sonhou, porque assim, para entrar nesse escritório que eu tava, era super concorrido. O negócio tinha caído do céu para mim. E eu tava falando não, né? Mas eu tava com aquilo tão, assim, essa certeza, que simplesmente pedi as contas, viemos para São Paulo, o Luciano ficou preocupado, mas e agora? E as contas? Eu falei, filho,
pensa, eu não gasto nada do meu dinheiro aqui. Tudo é você que está sustentando. O meu dinheiro não vai fazer falta nenhuma. Mas ele falou assim, mas e a segurança, se eu perder emprego? Eu falei, aí a gente põe depois. Se você perder emprego, a gente põe depois. Vamos cuidar do que eu quero agora, que eu quero engravidar, quero... Bom, viemos para Campinas e foi um choque lá, tudo quanto é lugar. Qualquer pessoa que eu falava que eu estava maluca. E ainda demorei uns 6 meses para engravidar. Como eu demorei esse tempo, aí o Luciano conversando comigo, né, falando assim, por que então você não monta seu escritório? Monta o escritório, porque daí você vai ter seu tempo, você vai ter, né, você faz do seu jeito, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, então eu vou montar o escritório. Aí montei o escritório ainda grávida, né, na ilusão de quê? Que daí falei, foi a minha segunda ou terceira lá que caiu a ficha. Eu falei assim, depois que eu comecei a trabalhar no escritório meu, eu descobri que advogado não tem essa de fazer o tempo que você quiser. Por quê? Primeiro, você tem prazo para cumprir, não é você que inventa o prazo. Você tem audiência, não é você que marca a audiência, o horário da audiência, né? E tem os clientes, não tem essa. Aí eu descobri que eu escolhi a profissão errada. Por mais que eu amo o direito, amo a advocacia, adorei, amava, né, advogar, tudo, eu vi que é incompatível com a vida que eu queria, que era de ser, né, de ter meus filhos, de ter minha casa. E aí eu falei, bom, daí depois que eu me toquei, eu falei, olha, depois, quando eu tiver minha filha, uma das coisas que eu vou falar para ela é isso, se você quer, não é questão de não poder trabalhar, né? Mas se você quer trabalhar e ser mãe, você precisa de uma profissão que te dê essa possibilidade de você trabalhar meio período, né? De você poder ter essa flexibilidade que o direito não me dava. Então, simplesmente... Não, mas daí voltei, aí com 40 dias, coitado, Gabriel, mamando no peito, tava eu lá no escritório com prazo e com não sei o quê, mas falei, não, fui mais tempo. Aí assim, daí eu também me toquei de outra coisa, que não existe essa história de você ser 100% profissional e 100% mãe, porque são 2 trabalhos em tempo integral, né? Ou você porque ser mãe exige, principalmente de criança pequena, você não tem como você largar, você tem que estar lá 100%. E se você não tá, outra pessoa vai estar no seu lugar. Que era no meu caso, eu tinha uma babá lá, empregada, fazia tudo na minha casa, e cuidava do Gabriel, pessoa excelente, amo de paixão, meus filhos também amam. Ela ficou trabalhando 8 anos comigo, mas assim, ela me ligava, olha, o Gabriel tá andando sozinho. Olha, o Gabriel falou não sei o quê, né? E eu falava, gente, eu tô aqui com esses prazos, com essas coisas, o que eu tô fazendo? Aí, então eu vi isso, não existe 2 trabalhos em tempo integral. Alguém vai ter que estar fazendo para você. Provavelmente outra mulher, né? Que também largou a casa dela, largou os filhos dela, para estar lá cuidando do seu filho. Né? Eu falava, gente, daí, sabe, as coisas eu falava, não tá muito certo isso. Bom, quando eu engravidei da Nicole, aí cheguei pro Luciano e falei, meu filho, agora chega. Cansei, quero minha promoção, agora eu vou ser só mãe. Porque não dá, eu quero curtir. Depois teve um outro episódio que o Gabriel não tinha nem 3 aninhos, que a Nicole nasceu e tinha 3. Eu fui numa apresentação da escolinha e era tipo 11h30 da manhã, um horário meio assim. E tinha um amiguinho dele que veio conversar comigo sem nem falar direito, falava assim, tia, você não pode falar para minha mãe ser igual você e poder vir nas minhas apresentações? Aquilo me cortou o coração, que depois eu não conhecia muito bem a mãe dele, mas depois descobri que era enfermeira, então tinha os turnos, plantões, só que ela não podia ir. Eu falava, nossa, quando aquele menininho de não tinha nem 3 anos falou isso para mim, foi o dia que eu decidi que eu falei, olha, não vou mais trabalhar fora. Vou ficar tempo integral cuidando dos meus filhos. Aí, assim,
Só que eu estava grávida da Nicole, e aí eu ia ter que ainda estruturar o escritório, não podia simplesmente largar, né? Então eu fui nesse tempo diminuindo o fluxo, passando para outra pessoa, não sei o que, e eu lembrei, a Nicole foi nascer com 41 semanas. Porque eu falava assim, eu tinha uma contestação que eu tinha que terminar, que eu falava que enquanto eu não terminasse essa contestação, a Nicole não ia nascer, porque eu sabia que eu tinha que terminar aquilo. Aí o dia que eu terminei, eu falei, filha, nasce, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, acabei a contestação, pode nascer, nunca mais quero saber disso, né? Aí ela nasceu, né, com 40 anos, o último dia lá que podia nascer. Mas aí foi assim, aí eu tava extremamente realizada, porque aí veio um filho atrás do outro também, graças a Deus. Né? Então, a Nicole, a Gabriela nasceu em 2002, aí a Nicole nasceu em 2005, o Matias em 2006, a Júlia em 2007. O povo tirava sarro, falava que eu era devota de São Bento, porque eu tinha um filho na barriga, outro no colo, outro no pensamento, de tanto, né? E eu falei, não, beleza. Até um amigo meu da faculdade, uma vez, a gente ia para Londrina no Natal, né? Aí ele falou para mim, me encontrou quando eu estava grávida da Nicole. Aí passou um ano, eu estava lá no Natal de novo, só que daí eu estava grávida do Matias, né? E como eles nasceram com um ano e um mês de diferença, então o tempo de gravidez no Natal era mais ou menos o mesmo. E ele chegou assim, me viu no chão e falou assim, mas não nasceu ainda? Eu falei, filho, claro que nasceu, isso aqui já é o outro, né? Não sou uma gravidez de elefante, né? Mas enfim, então assim, tava super realizado, claro, exausta, mega cansado, porque um monte de filho pequeno. E graças a Deus eu sempre tive ajuda, né, em casa também. E aí, quando veio a gravidez da Júlia, que foi uma gravidez mais complicada, porque ela nasceu depois com um problema genético, acabou falecendo ainda quando ela era bebê. Eu vi assim, porque ela ficou mais de 5 meses na UTI, né? Então, claro, fiquei esse tempo, ia todo dia, apesar de ter os outros 3 pequenos, a gente fazia né, um revezamento. E eu via muitas mães lá na UTI, meio que desesperadas, assim, claro, nem só porque o filho está lá, mas porque acham trabalho. Aí ia acabar logo a licença maternidade, que às vezes ela ficou numa ala lá que era bebê que ficava bastante tempo internado. E daí como é que ia voltar? E aí se pedisse a conta, o salário era muito importante né, para renda familiar, porque assim era muito raro acontecer igual eu, né? Do que é meu, que é seu, é nosso, porque normalmente a mulher trabalha fora e usa o dinheiro dentro de casa, né? Porque senão fica meio sem sentido você trabalhar fora, se você não vai usar o dinheiro. Então, daí a decisão era muito mais difícil, porque você parar de trabalhar sendo que você saber que a renda da sua casa vai cair, é uma coisa que cria um conflito maior. Então, daí eu vi realmente, né, como foi acertada a decisão. E, bom, aí depois, um pouco depois, lá mais ou menos por 2010, as irmãs lá de Atibaia me pediram para elas iam preparar um fórum para a mulher e pediram para eu dar um tema que chamava Ideologia do Gênero. Eu falei, meu Deus, eu falei, tá, tudo bem, falou, vou te mandar o material, você dá você se prepara para essa palestra e dá. Aí eu falei, não, tudo bem. Só que eu nunca tinha nem ouvido falar do que era ideologia do gênero, porque até então eu achava que eu continuava feminista, porque eu continuava acreditando que o feminismo era para defender a mulher, né, que a mulher era oprimida, então precisava se libertar disso, e que o feminismo era isso. Só que daí, quando eu comecei a pesquisar para poder dar essa palestra sobre ideologia do gênero, que eu fui realmente pesquisar as fontes do feminismo, as feministas
principalmente da segunda onda, né? Quando fala da primeira onda, era aquelas lá do começo do final do século XIX, começo do século XX, que eram as sufragistas que queriam direitos civis iguais. Só que aquelas mulheres daquela época não era contra a família, não era contra filho, elas simplesmente queriam ter os mesmos direitos civis dos homens. Beleza. Aí, essa segunda onda já era misturado um pouco com o marxismo, que o marxismo fala dessa luta de classes, né, entre o operário, o patrão, né, e aí as feministas entraram nessa onda e que foi o feminismo que eu aprendi, que o homem é o opressor, a mulher e os filhos são os oprimidos, e então para a gente poder, a gente teria que, né, se levantar, né, ir contra os homens, nesse sentido, para poder ter direitos iguais. Só que quando eu comecei a ler os textos dessas mulheres, eu falei, gente do céu, que doideira! Da onde surgiu isso? Isso que é o feminismo? Se isso que é o feminismo, eu não sou feminista, pelo amor de Deus, não quero ser isso. Porque daí as mulheres eram contra a maternidade, primeira coisa. Que ser mãe era... Você engravidar era uma forma de você estar sendo oprimida, os filhos vão dar trabalho, os filhos vão tirar tudo de você, e daí você tem que abortar, tem que ter direito ao aborto. Meu, essa Simone de Beauvoir, pelo amor de Deus, fui ler o que ela falou. Que as mulheres não deveriam ter a opção de ficar em casa e cuidar dos filhos, porque as mulheres que têm essa opção, elas são parasitas da sociedade. Gente do céu, essa mulher escreveu isso na década de 60, 60 e pouco. Eu falei, que? Né? Aí que é um negócio assim, aí abriu minha mente. Falei, peraí, vamos ver, que bem que tá fazendo isso pra mulher, né? Qual que é a vantagem da mulher ter essa visão? Porque assim, aí o que eu comecei a perceber que todos os valores que essas feministas defendiam eram valores masculinos. Por quê? A mulher perfeita era a mulher que parecia homem. Não necessariamente, assim, de jeito masculino, né? Não tô nem falando de lesbianismo, nada disso. A mulher perfeita era que na verdade continua hoje isso, um pouco pior ainda do que dessa época de 2010, mas assim, se você for ver qual que é o modelo de beleza, é a modelo, né, praticamente esquelética, que tem corpo de menina, não é um corpo de mãe. Então, o padrão de beleza é o padrão da mulher estéril, da mulher que não tem filho, porque o filho vai atrapalhar a carreira. Então, o que valoriza na carreira? Valoriza a meta, valoriza poder, valoriza, né, a parte financeira, econômica, valoriza o domínio, né, de você estar dominando, né? Só que isso não tem nada a ver com o instinto feminino, né? Que depois eu comecei a refletir, né? E aonde que o negócio se perdeu? Daí eu comecei a pensar na minha família. A minha avó materna, ela é uma mulher assim, 100% família. Amava, queria ter 12 filhos, teve 6. Aí era neto, e aí a gente ia na casa dela, ela servia todo mundo, e fazia comida para todo mundo. Assim, ela falava assim para mim, filha, eu nasci para servir e para amar. Gente, aquilo, eu falava, e ela era extremamente feliz. Ela não sabia nem dirigir. Não tinha aprendido nem a dirigir. Nunca tinha feito nada de estudo, sei lá, tinha um estudo bem básico, né? Mas ela era extremamente realizada. Como pessoa, como mulher, né? E assim, eu falava, eu acho assim, que a geração da minha mãe, aqui, tô falando tudo aqui no Brasil, né? Ela foi a primeira que foi influenciada por esses pensamentos. E aí, quando eu comecei a fazer esses estudos, eu tive contato com um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que acho que foi em 2006, mais ou menos, do índice de satisfação da mulher norte-americana. E eles chegaram à conclusão
que naquela década lá entre 2000 e 2010, a mulher era 34%, se eu não me engano, menos feliz do que a mulher da década de 70 e das outras que eles tinham feito pesquisa. Então, assim, a mulher que tinha conquistado o mercado de trabalho, né, estava fazendo tudo o que as feministas falaram que tinha que fazer, era mais infeliz do que a mulher da década de 70, né, de final de 70, que era a mulher que tinha a casa, que era a rainha do lar, vamos dizer, né? Que tinha a família, ela era a rainha do lar e o marido era o rei do mundo, né? Ele que trazia o sustento para casa, que era tudo que as feministas falavam mal. Eu falava, gente, mas isso não está fazendo sentido, né? E aí as coisas começaram a piorar. Aí eu comecei a perceber a importância de falar isso para as jovens. Porque, assim, o que eu via era muita desinformação. Vejo ainda até hoje. Muita desinformação. E os valores femininos, né, que é o valor do acolhimento, do gerar vida, do servir, mas não servir no sentido de você ser serviçal e você tá fazendo aquilo porque você tá oprimido. Não, isso aí é uma coisa... É o instinto feminino, até a biologia feminina, né, o corpo da mulher foi feito para acolher a vida, para nutrir a vida, para cuidar. E nada disso as feministas valorizam. Então, elas valorizam só o que é masculino. Né? E, assim, se você for pensar, falar, ideologia de gênero, isso é tudo de educação, não é biológico. Tá, daí às vezes quando eu dou essas palestras, né, eu falo assim, olha, que menina, tá, com 3, 4, 5 anos, brincava de ser a executivinha, de pegar as bonecas e deixar na creche e ir trabalhar. Ninguém. Não tem isso. O máximo que você tem de brincadeira de menina pequena, que nem, ainda não... Porque eu acho que a influência é o contrário. A influência hoje é do feminismo para tirar a feminilidade da mulher. Né? A influência é para você não querer seguir os seus instintos. Então, normalmente, o máximo que a menina brinca com relação à profissão é ser professora ou ser médica. Que a professora educa e a médica cuida, que é coisa de mãe. A mãe cuida e a mãe educa. Né? Então, mas mesmo nessas brincadeiras, a menina jamais pega a sua boneca e dá para outra cuidar para ela poder trabalhar. Que é o que a gente vê hoje. Né? Então, aí a minha experiência, eu comecei a ver isso, aí comecei também a preparar palestras, né, para poder justamente orientar a juventude, porque assim, eu me senti enganada pelo feminismo. Porque eu estava defendendo uma coisa que eu achava que era para cuidar da mulher, tirar a mulher de uma situação de opressão, né, e elevar ela, né, para poder cuidar dela, salvar, vamos dizer, a mulher. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Porque hoje a mulher, porque assim, a luta era para a mulher ter a opção de trabalhar, tá? Poder trabalhar fora. Hoje a mulher tem a obrigação de trabalhar fora. Por quê? Me fala hoje que jovem, né? Eu falo mais da parte jovem, menino, né? Homem, rapaz, quer sustentar a mulher. Me fala quem? Tirando meu filho, tá? Estou ensinando ele para ser assim. Tô brincando, filho. Não quer. Então a mulher hoje é obrigada a trabalhar. Não é mais opção. Porque, e o pior de tudo isso é que os homens se perderam. Com essa tanta pressão das feministas, e qualquer coisa é machismo, qualquer coisa ele está sendo opressor, Olha, vou dar um exemplo que aconteceu assim, né, com o Gabriel, que é o meu filho mais velho. Eu fiquei assim,
chocada, eu queria dar um chacoalhão na menina. Fui dar uma carona para uma amiga dele da escola, né? Acho que tinha uns 15 anos, 15, 16, sei lá, não faz tanto tempo. Aí, na hora que veio para o carro, ele pegou e abriu a porta para ela entrar. O que a menina fez? Deu a volta e entrou na outra porta, só para não entrar na porta que ele abriu. Eu falei, não, o que é isso? Né? É assim, o homem não pode mais ser gentil, que a mulher está se sentindo, sei lá o quê, oprimida, maltratada. Eu falava, gente, é um absurdo isso. Eu não consigo, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que essas meninas acham que é ser empoderada, vamos dizer assim. Para mim, ser empoderada é ter um marido que te sustente. Isso para mim que é você, porque daí você pode fazer as suas coisas, o que você mais gosta. Você não tem que preocupar com conta, com, né, o que vai ter para comer, o que não. Então, assim, eu não consigo entender. Realmente eu tenho uma certa dificuldade de entender a lógica, porque para mim não tem lógica. Porque, assim, ainda, além da parte de você ter o seu trabalho, vamos dizer, né? Quem tem o trabalho fora, tem todas as obrigações fora de casa, chega em casa, por mais que fale, o homem tem que ajudar, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? A gente sente essa responsabilidade, né, porque assim, a mulher tem mais dom para isso. Apesar que, vamos dizer, o meu dom para dona de casa não foi desenvolvido, tanto que eu tenho dificuldade até hoje, né, que eu vou lembrando lá do começo do casamento, eu ligava para minha mãe até para saber o que eu precisava comprar, porque eu não sabia nem material de limpeza para que servir o quê, né? A gente... então, assim, a mulher tem mais essa sensibilidade, de saber mesmo de arrumar, pôr um vaso, né? O homem pode até... Não é que ele não pode fazer, claro que ele pode fazer, só que ele, assim, ele não vai se sentir melhor ou pior fazendo isso. Agora, a mulher tem um certo prazer de ver a casa arrumada, né? De fazer uma comida que todo mundo gosta, né? Então, eu falo assim, é uma coisa que, por exemplo, com a Nicole, eu já, né, desde quando ela era menor, estimulo isso, porque precisa desenvolver isso, que hoje está sendo reprimido. Porque todo mundo pergunta para a menina desde cedo o que ela quer ser quando crescer. Supondo que ela precisa ter uma profissão, né? E aí hoje até brinco, né? A Nicole, eu sempre, né, falei tanto isso, que um tempo atrás a gente foi fazendo um médico, não sei o quê, e a médica perguntou para ela assim, o que você quer ser quando crescer? Ela falou, eu quero ser mãe de 7 filhos. A médica regalou, como? Não sei o quê. Ela virou uma ET, coitada, né? De tanto eu falar para ela. Então, assim, mas hoje assusta, né? Aí, ó, filhinha, isso. Falou que quer ser mãe, então tá beleza. Não tô mentindo. Então, eu penso assim que, infelizmente, né, o feminismo acabou prejudicando muito mais que ajudando a mulher. E hoje o negócio tá pior ainda do que essas, né? Porque daí agora defende o aborto de qualquer jeito. E aí as mulheres não querem nem ser mais o teu corpo direito feminino, aí deixa axila com cabeluda. E assim, e uma coisa que se você percebe nessas feministas é que elas sempre estão nervosa e brava. Você não vê uma feminista feliz, né? Sorrindo. Então, eu até assisti um tempo, esses dias, que eu recomendo para todo mundo. Acho que você viu já, Thaís, o documentário da Sarah Winter, que eu acho que vale muito a pena, porque é uma mulher que foi feminista radical, trouxe o feminismo radical para o Brasil e agora se converteu realmente, viu o que é ser mulher. E ela fala que
ela ficou com um problema nesse músculo da face, porque por 5 anos, como ela era patrocinada por esses organismos internacionais, ela não podia sorrir. Porque a postura de feminista é postura de brava, de luta, porque precisa. Hã? De como se ela estivesse sendo o tempo todo oprimida, né? Isso, como tivesse sempre oprimida, né? E hoje você vai perguntar, né? Já fiz a pergunta assim, falou assim, por que, que a mulher tem menos direito que o homem? Porque a mulher ganha, sei lá, 30% menos que o homem. Eu falei assim, mas onde? Me fala um exemplo de mulher, vamos por aqui no Brasil, que tem a lei lá da CLT desde 1945. O que fala que trabalho igual tem que ter salário igual. Independe do sexo, independe de nada. E fala em que empresa que a mulher, fazendo exatamente o mesmo trabalho, ganha menos. Não tem. Se pudesse ser assim, as empresas só contratavam a mulher. Porque se pudesse pagar para a mulher menos do que paga para o homem, para fazer a mesma coisa, é óbvio, só ia ter mulher trabalhando. Não ia ter homem, se você pudesse fazer isso. Então, aí fala, não, mas as estatísticas, não sei o quê. Daí tá, fui atrás dessas estatísticas para entender qual que era a conta que a mulher ganhava menos que o homem. Sabe como que eles fazem? Eles pegam assim, isso é nos Estados Unidos que eu vi essa pesquisa de lá. Eles pegam a remuneração de todas as mulheres e ou sei lá, de uma faixa de mulher e uma faixa de homem. Só que grande parte das mulheres não trabalham o tempo integral, né? Trabalha meio período. Então, quem trabalha meio período, obviamente, ganha um salário menor do que quem trabalha por integral. Só que nessas estatísticas, eles não fazem essa diferença. Eles pegam mulher, não importa se trabalha meio período ou período integral, e pega o homem, que é 99% dos homens trabalham em tempo integral. E aí faz a comparação, faz a média e faz a comparação de salário. Então, óbvio que a mulher vai ganhar menos que o homem nessa pesquisa. Por quê? Porque não está aqui. Esse livro fala exatamente sobre essa pesquisa que você está falando. E aqui fala que essa diferença não leva em conta, por exemplo, que o homem normalmente é o homem que tem adicional periculosidade, adicional noturno, por trabalhar de vigia, por trabalhar em lugares insalubres. Então, eles somam só a quantia de dinheiro e dividem pelo número de pessoas. Eles não vê hora extra e nada disso, né? Esse é o livro Dos Lados do Feminismo? Sim, esse é da Suzane Venck. É esse mesmo que eu pesquisei. Foi aí mesmo que eu descobri. Essa moça tem um trabalho maravilhoso disso de desmistificação do feminismo, né? E aí tem um outro livro dela que eu acho que não tem em português, que é os 7 mitos da mãe que trabalha fora, que justamente fala do tanto que a gente foi enganada com essa história de ser obrigada né, que é o suposto direito de trabalhar fora, e não é bem a gente foi enganada, foi induzida a pensar que a mulher precisava trabalhar fora para poder ser realizada. E isso é um grande mentira, porque eu falei, todos os valores hoje do mercado de trabalho são valores masculinos, que não vão satisfazer a mulher, né? E toda mulher nasceu para ser mãe, não necessariamente mãe biológica, tá? Porque tem mulher, até, por exemplo, uma religiosa lá, que não vai casar, se ela não desenvolve esse lado da maternidade, que é justamente o lado do acolhimento, o lado de gerar vida, o lado de criar um ambiente
harmonioso. Porque você for ver, a mãe dentro de casa, ela é a diplomata que eu queria ser, sabe? Porque você tem que equilibrar os conflitos, e vem o marido, e vem filho, e cada um monte de filho, né? E isso é dom feminino. E isso que realiza a mulher. Agora me fala, que empresa que promove uma mulher porque criou um ambiente harmonioso no departamento? Não tem isso. O que vai promover é meta, bater meta, né? Arranjar mais cliente. Então, a gente não tem valor feminino valorizado. Assim, valor valorizado, mas assim, não se dá valor ao que é feminino. E o maior culpado disso é o movimento feminista. São as mulheres que supostamente estão querendo ajudar outra mulher, mas se você for ver, elas destruíram o que é próprio da mulher. E valoriza a mulher que é igual ao homem, a mulher que é estéril no sentido assim, de não querer gerar vida. E hoje, infelizmente, tem muita mulher que não quer ter filho, que fala que não quer ter filho. Por quê? Filho dá trabalho, filho estraga o corpo, filho dá despesa. Então, o filho, né, que é o dom, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo é, né, Deus tocar o seu ventre, colocar ali uma nova alma imortal, que só a mulher pode gerar, né? O óbvio precisa do homem, os dois, mas assim, quem vai gerar, quem vai nutrir, quem vai cuidar, é só a mulher, né? E tiraram isso da mulher, que a essência do ser feminino é ser mãe. E a mulher que não desenvolve esse lado materno, né, não importando se é com filho biológico ou se é com filho espiritual, filho assim, a mulher tem que exercer essa maternidade. E hoje, aonde que as mulheres estão exercendo a maternidade? Viraram mãe do quê? De cachorro. Porque não adianta, o instinto da mulher, ela precisa cuidar de alguém, né? Senão ela não vai ser feliz. Então, coitado dos bichinhos, começaram a ter que substituir ser humano, né? Então, assim, é uma coisa que realmente não faz sentido. E se você for pensar, aí começa a crítica da Igreja Católica. Porque, por exemplo, a Igreja Católica é uma das que é ferrenha contra o aborto. Outra coisa, que a Igreja Católica ela é ferrenha contra os contraceptivos, anticoncepcional. Porque o casamento foi criado por Deus para gerar vida. Então, como é que você quer simplesmente... Porque daí que acontece? Nessa cultura que daí entra, né, nessa parte do feminismo, entra a parte da liberação sexual, que na verdade não é a liberação sexual, é uma escravização sexual, né? Que a mulher não se libertou de nada. Por quê? Porque acabou separando os dois sentidos do ato sexual. Porque o ato sexual não é só prazer, ele tem a consequência, né, que é a possibilidade de gerar uma nova vida. Quando separa o prazer da consequência, você cria uma doença. E em qualquer outro tipo de prazer, instinto, né, animal que a gente tem, e tem essa separação do prazer com a consequência, é reconhecido isso como sendo uma doença. Por exemplo, o que é a bulimia? A bulimia, a pessoa quer ter o prazer de comer, porque come, mas não quer ter a consequência, então vomita. Porque quer pôr para fora, né? Não quer engordar, não quer, enfim. É um distúrbio. Agora, o sexo, você ter a relação sexual e não ter a consequência, que é a possibilidade de engravidar, né? De gerar uma nova vida, você está separando e é doença do mesmo jeito. Só que hoje todo mundo fala que isso é o normal. E não é. Entendeu? O normal é você ser responsável pelo seu ato. O prazer sexual, não é que todo ato sexual vai gerar nova vida, a gente sabe que não é assim, que tem toda a biologia, né? Mas quando você começa a separar isso, você cria
pessoas, né, principalmente, né, no caso das mulheres, doentes. E acabam virando o quê? Escrava. Isso é uma outra coisa que minha mãe ensinou, graças a Deus, que ela falava assim, a gente nem pensava tanto pelo lado, claro, tem um lado religioso, a educação católica, tudo, mas é um lado muito prático com relação à relação sexual antes do casamento. Que minha mãe falava o seguinte, uma vez que você tem relação sexual com seu namorado, você vai se desvalorizar perante ele, e ele não vai ter por que casar com você. Tudo bem que hoje a gente sabe que não é exatamente assim, mas, porque efetivamente as pessoas, hoje, infelizmente, a porcentagem de pessoas que chegam no casamento sem ter relação sexual, infelizmente, é muito pouco. Mas é uma coisa que faz todo sentido. A mulher tem esse poder sobre o homem, que justamente as feministas não viram, e esse poder que ela tem, porque o instinto do homem na parte sexual é um pouco mais agressivo, porque ele foi feito para caçar, né? O homem foi feito para caçar. Se você ver lá dentro do tempo da caverna, ele tem esse instinto de caçador. Então, é mais natural do homem querer caçar, querer pegar uma presa, né? Então, a mulher virar uma presa do homem. E a mulher foi feita justamente para segurar o homem nisso aí, né? Para poder frear esse impulso. Agora, no momento que as feministas chegam e falam que a mulher tem que ser o quê? Igual ao homem, então vai sair caçando por aí, vai sair tendo relação com todo mundo, ela se esvazia e ela acaba virando escrava disso, né? E uma coisa até que o Luciano fala, né, na época que trabalhava na empresa, tudo, que as mulheres reclamavam, que não tem mais homem, que o homem não quer mais saber de compromisso, que os homens são todos compromissados, só querem usar. Eu falava assim, minha filha, comer o bolo de casamento antes do casamento. Experimenta não dar o bolo antes do casamento para ver o tanto de compromisso que você não consegue, né? E é um poder, isso realmente para mim realmente o poder da mulher, dela conseguir controlar o homem nesse sentido, né? E isso, assim, como o instinto do homem é muito forte nisso, realmente a mulher consegue, mas assim, é uma missão que ela tem, de enobrecer, né? E tanto assim que tem o São Bernardo, ele fala que o homem não será redimido sem a mulher. O homem precisa da mulher para conseguir, né, se salvar. Claro que a mulher em excelência é Nossa Senhora, depois até vou falar um pouquinho dela. Mas, assim, ela é a mulher, quanto mais a mulher, numa sociedade, quanto mais elevado o padrão moral da mulher, mais elevado o padrão moral dos homens. Porque se a mulher não eleva, não é o homem que vai elevar. Aí que está o grande poder da mulher, né? Dela conseguir elevar. E aí eu comecei a pensar, qual que é o ser humano mais importante que Deus já criou? Quando fala que a igreja é machista, gente, o ser humano, 100% humano, porque Jesus é homem, mas é Deus, né? 100% humano, que é mais importante de todos, é Nossa Senhora. É uma mulher. Ela é a criatura mais perfeita. Então, como é que pode falar que a igreja oprime mulher, é contra a mulher, sendo que a mulher mais importante que já existiu, que não vai ter nenhuma outra, assim, o ser humano é uma mulher. Então, assim, em quem que a gente tem que se espelhar? Para ser realmente, né, uma mulher feliz. Entrou. A tagarela voltou, né? Eu só queria comentar uma coisa. As feministas falam muito sobre a escravidão do marido, né? E elas não não se importam, parece, com a escravidão do patrão, né? Do emprego. Então, aceita a ordem do patrão, faz tudo, mas do marido não pode. Então, assim, por isso que eu falo, é difícil de você realmente, assim, para mim, né? É difícil de entender o raciocínio. E o pior
é que essas meninas, elas estão tão doutrinadas, porque a palavra é essa, é doutrinação. Vai falando, vai falando, vai falando, não deixa a pessoa raciocinar. Lavagem cerebral, né? É uma lavagem cerebral. E aí, quando você vai começar a argumentar, o que elas começam a fazer? Agredir. Sabe aquela história? Quem não tem argumento começa a bater? Porque não tem. Então, assim, o que a gente tem que, pelo menos o que eu tento fazer, né, cada um dentro da sua limitação, é tentar esclarecer. Falar, gente, olha, vamos fazer o seguinte, baixa a guarda e vamos falar, vamos tentar entender, vamos tentar raciocinar, usar a razão. Não preciso nem entrar em argumento religioso, entendeu? Porque Sim. isso é uma coisa assim, é psicológico, né? É racional, é biológico. Você começa a entender isso, né? E você começa a conversar sobre isso, que foi assim o processo que aconteceu comigo. Claro, teve a ajuda da graça, né? Eu tive uma educação, apesar de ser feminista, não era totalmente, porque as coisas que a minha mãe me ensinou, que na verdade o feminismo que a minha mãe aprendeu também é um feminismo que ela foi enganada nesse sentido, né? Então, é uma coisa que a gente precisa começar a tentar abarrar essa loucura, porque não faz o menor sentido. E a E gente vê os homens... fala, pode falar. tem feminista que se diz feminista, mas não sabe o que é, nunca leu sobre. E se contradiz, porque reclama que os homens usam as mulheres, mas aí chega numa festa, dança funk até o chão. E é totalmente contraditório, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, não faz sentido. E assim, normalmente as mulheres começaram... tem muita carência, muita carência. Então, acaba se expondo, né? Ou expondo o corpo, ou, né, essa parte da sexualidade, porque quer ser amada. Só que não enxerga que dessa forma você nunca vai ser amada. Porque o amor, para ser amor, existe sacrifício. Se não tem sacrifício, não é amor. Né? Pra você ver assim, qual que é a pessoa que você tem 100% certeza que te ama? 100% certeza que te ama. Normalmente a pessoa responde, é a sua mãe. Mas por que você tem certeza que a sua mãe te ama? Porque você sabe o tanto que ela se sacrificou por você. Né? Ela sabe que deu praticamente a vida por você. Então, se não tem sacrifício, não tem amor. E justamente o que as mulheres estão fazendo é o contrário, estão deixando um negócio mais fácil para o homem do que mais difícil, para ter sacrifício. E o homem, pela natureza, ele precisa de conquista. As mulheres estão muito fáceis de ser conquistadas, então não é conquista. Né? E isso é natureza psicológica. Não tem como querer ir contra isso. Né? Não tem falar, foi educado assim. Não é, gente, pelo amor de Deus, não é. Tem um documentário que eu recomendo que fala justamente sobre essa história de ideologia do gênero, se é biologia, se não é biologia, se é educação, que chama O Paradoxo da Igualdade. Foi feito na Noruega, que é um país lá top de ideologia de gênero, que não tem diferença entre nada, e entre a mulher pode... E lá, esse rapaz que fez esse documentário, ele percebeu que mesmo lá, desde cedo, falando que a mulher podia ser o que quisesse, o homem podia ser o que quisesse, quiser ser homem, pode ser homem, quiser ser mulher, não tem problema. 90% dos engenheiros são homens, e 90% das enfermeiras são mulheres. E começou a entender, mas peraí, né? Cadê a educação? Cadê aqui tudo liberado? Aí ele faz toda uma entrevista, então, assim, é muito interessante, tem toda essa parte biológica para falar que essa história de ideologia do gênero é uma furada. E você está indo contra a sua natureza, né? Tudo aquilo que vai contra a natureza dá errado. Mesmo na natureza, hoje não tem tantos ecologistas aí, se você vai contra a lei da natureza, vai se dar mal. Né? Então, assim, a gente precisa
começar aos poucos, começar a fazer esse questionamento, né? Começar a entender, tentar mostrar realmente que a mulher que segue esse feminismo do jeito que está sendo pregado hoje, ela vai estar sendo escrava, ela não vai estar tendo poder nenhum, muito pelo contrário, né? Ela vai estar abrindo mão do poder que ela tem de elevar moralmente a sociedade, de fazer um mundo melhor. Porque hoje, se a gente for ver a consequência de tudo isso, né, são filhos que são órfãos de pai e mãe vivo. Por quê? Porque criou na cabeça que a mulher tem que ir para fora. Gente, assim, não é que eu tô querendo julgar, ninguém, tô tentando só mostrar, assim, a minha realidade, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu vejo, né? Mesmo dos amigos dos meus filhos, a gente vê, e é um grande sofrimento. E não traz felicidade. Essa pesquisa lá que foi feita nos Estados Unidos, que lá eles são super sérios com esse negócio de pesquisa, né? As mulheres hoje são mais infelizes do que as mulheres que supostamente eram oprimidas e tinham lá o papel tradicional de esposa e mãe. Então, assim, a gente tem que acordar. E tem que acordar a juventude, porque está na mão delas. E os meninos, coitados, estão sofrendo com isso, porque o homem já não sabe mais ser homem. Porque ele quer fazer uma gentileza, ele é acusado. Ele quer, né, pagar um lanche, pagar uma coisa. Não, está me oprimindo, está achando que eu não posso. Mas, gente, pelo amor de Deus. Né? Até a estrutura física do homem é feita diferente. Né? Não adianta você querer ir contra a biologia, que você tá dando, sabe aquela história do tiro no pé? Né? Então, assim, a mulher hoje precisa aprender a ser mulher. E o homem precisa aprender a ser homem. É uma coisa que é tão básica que a gente já perdeu isso. Né? E aonde que, né, antes de cair lá, eu estava falando de Nossa Senhora, né, que ela é o grande exemplo de mulher, né, que ela foi a serva do Senhor, né, e servir, e cuidar da família, e cuidar de filho, e cuidar do marido. Gente, isso dá um prazer que nenhum emprego vai dar, nenhum dinheiro no banco vai dar, entendeu? É uma coisa que satisfaz a alma, né? Parece loucura falar isso para uma menina hoje, né? Mas é a verdade. Por isso que eu falei que eu quis dar o meu testemunho, porque é uma coisa que eu experimentei na minha vida. Então, não foi ninguém que me falou, não é nenhuma teoria, é a prática. E quem está indo na contramão não está feliz. Vai ver a história de vida dessas feministas, dessas, né, essa Sulamite Firestone, a Simone de Beauvoir, a outra lá, esqueci o nome dela, tem uns nomes esquisitos também. Meu Deus do céu! Se não se matou, né, tem uns que se matam, tem outros que são extremamente não param em relacionamento nenhum, não são felizes, entendeu? Então, tá na hora da gente começar a rever esse conceito, começar a perguntar. Porque sabe aquela história que a verdade liberta? A verdade liberta. Então, assim, não precisa acreditar no que eu tô falando, só comece a pesquisar. Vai estudar um pouco a história do feminismo, né? Vai procurar, né, que eu falo, a Sarah Winter é um ótimo exemplo, que é bem recente, ela é novinha, né? Ela conta... tem uma entrevista que ela deu para a Rede Século XXI, que resume um pouco depois o que foi feito no documentário, que ela conta bem da história dela. Então, assim, tem que pesquisar. Eu consegui descobrir as coisas estudando. Eu senti um pouco, a gente tem o instinto, a gente tem a graça, a gente tem a iluminação divina, mas a gente tem o estudo. Né? A gente tem que ir atrás para conseguir entender a origem de tudo isso e aonde que quer levar. Então, assim, e tem um feminismo tão radical que querem acabar com o homem. Não quer mais que o homem exista. Então, assim,
sabe? O homem e a mulher, eles foram feitos para se complementar, para um ajudar o outro, para os dois crescerem juntos. Né? A gente não é inimigo do homem. E o que o feminismo hoje prega é isso, que o homem é o demônio que você tem que lutar. Né? Então, Se eu não sei, acho tivesse que eu já como falei muito. Pode falar. perpetuar a raça humana sem o homem, né? É isso, né? Mas elas Vamos não querem ter ver. filho, entendeu? Não quer ter filho, o homem não serve para nada e pronto, vai acabar a raça humana, acabou. Os últimos seres do planeta vão ser essas feministas. Pronto, acabou com tudo. Deixa os bichos, né, viver no mundo, porque daí vem aquela história que o ser humano já é o parasita do mundo. Gente, é tanta loucura, eu não me conformo. Sinceramente, eu não me conformo. Eu falo, gente, essas pessoas não estão pensando, né? O negócio é tão absurdo que você, às vezes, fica até mudo, não sabe nem o que falar, porque o negócio é tão nada a ver, né? Dá mais valor para bicho do que para ser humano. Que é isso? Né? Então, não seja que eu falei muito já, senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, se alguém quer. Aí, né? O homem que não paga a conta não serve para nada. Efer. Então. Então eu queria te agradecer por essa live maravilhosa. Eu acho que foi muito, né, de muito grande proveito para todas. E agradecer, pedir que Deus abençoe muito você, a sua família, o seu trabalho, né? Seu apostolado, a sua missão. Amém. E vamos encerrar. Eu gostaria da gente rezar uma Ave Maria na intenção da conversão dessas feministas, né? Para que elas, a luz, né, sobrenatural da graça possa iluminar essas meninas para que elas abram os olhos e vejam, né? A gente vê o feminismo muito forte assim entre as universitárias, meninas que ainda não vivenciaram muito, né? A hora que elas vão realmente para a vida real, porque por enquanto elas estão na faculdade, sendo sustentadas pelos pais, estão lá e tá tudo bem. A hora que começa a vida real é muito diferente, né? A hora que começa a vida real, que elas realmente percebem o que é que elas estão defendendo, né? Então vamos então, daí começa o choque e às vezes o negócio chega tarde demais, entendeu? Não, assim, nunca é tarde, né? Sempre tem. A gente acredita nisso, que sempre tem jeito de mudar, né? Mas assim, às vezes já estão num tipo de vida, às vezes ainda até num nível de promiscuidade, né? De achando, procurando amor, porque aquela história. Eu lembro que tinha um padre na época da juventude, é o padre Otávio, que falava que ele tinha um curso, chamava Curso para o Amor. Então ele dava separado para os meninos e para as meninas. E aí ele sempre falava assim, que o homem dá amor para receber sexo e a mulher dá o sexo para receber o amor. E é bem isso que a gente vê hoje, porque as meninas estão muito carentes, só que elas acham que o jeito delas conseguirem amor é dando corpo. E assim que o homem recebe o corpo, ele não quer mais saber de dar amor, né? Então, precisa entender essa psicologia que do homem e da mulher para poder ter um relacionamento saudável, né? E a poder amadurecer, porque o que acaba acontecendo é que essas meninas, como não querem ser mãe, porque mãe, você ser mãe, você exige uma autodoação, um sacrifício, e dói, claro, é o sofrer, porque volta aquela história, só ama quem sofre, né? Então, isso amadurece. E as meninas que não querem ser mãe, né? Não querem sofrer, vão continuar criança, entendeu? E não amadurece, e daí não consegue, não vai ser realizado nunca, né? Então, aí já tô eu falando de novo, um monte. Vontade de ficar aqui até 3 horas da manhã. Eu adoro esse tema, né? Eu acho também, assim que é eu uma gosto coisa. adoro, é um dos temas meus preferidos. Então vamos encerrar. Estou aqui com uma imagem da Mãe Rainha. Opa! Vamos lá! Vamos então oferecer uma
pedindo pela conversão das feministas e agradecendo, né? Hoje encerra o julgamento do STF, agradecendo que não foi aprovado o aborto e pedir em Dessa vez setembro não, tem que continuar rezando. pedir que não seja aprovado, né? Jamais no nosso país. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. bendita sois Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Deus, Mãe de Deus, por rogai nós por nós, pecadores, agora e agora na e na hora nossa de morte. nossa Amém. morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era Como no era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Com o vosso divino Filho, abençoai-nos, Abençoe. Virgem Maria. Amém. Flávia, muito E a gente... obrigada. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Então, a gente agradece também todo mundo que aí acompanhou com a gente, né, Thaís, e assistiu. E explica aí esse negócio de ficar gravado, que eu também não sei como que funciona, que já me perguntaram, eu não sei como é que funciona. A live fica salva por 24 horas, mas eu consigo baixar ela. Então, eu vou baixar ela assim que ela ficar disponível e eu vou disponibilizar no YouTube. Eu vou te mandar o link e aí você manda para o pessoal que está pedindo, tá certo? Ah, daí vai ficar no YouTube e vão ver a nossa conversa, é isso. Ai, que legal. Ai, gostei, adorei esse negócio de live. Viu? A Vivi já me convidou ali, ó. Vivi, eu topo, viu? Vamos marcar essas lives. Agora você não para mais. Eita, nós, né? Vamos ficar aí. Então, agora. Aí eu vou fazer canal no YouTube, agora vai ser uma beleza. Então, tá, Flávia. Obrigada pelo convite, viu, Thaís? Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Um beijo para todo mundo. Deus Fiquem com abençoe. Deus. Tchau. Amém. Tchau.